Eu vou te contar uma coisa inusitada. Uma das áreas profissionais que estima-se que ainda vai crescer bastante é uma área ligada ao segmento de biblioteconomia. Vou te explicar por quê e o mais importante, você não clicou no vídeo errado, tá? Eu vou te falar o que isso tem a ver com a tua saúde mental. Você já sentiu que a cada dia o mundo se torna mais corrido e que fica cada dia mais difícil a gente não estar ou ser estressado? De fato, a velocidade e a quantidade das informações e dos estímulos sensoriais que a gente tem que lidar todo dia, somado à própria velocidade em que as coisas estão mudando, causam na gente essa sensação. Mas isso não significa que manter a tua saúde mental é algo muito difícil ou pior, não tem o que a gente fazer. Na verdade, todo esse aumento de estresse só mostra pra gente que nós precisamos sim, urgentemente revisar o nosso estilo de vida e mudar alguns hábitos para a gente cultivar uma saúde integral, corpo, mente e espírito, e integrada com as demandas da vida. Agora, nesse sentido, uma prática terapêutica cada vez mais necessária e que você pode começar a aplicar ainda hoje na sua vida, chama-se organização. É isso aí. Se você acha que isso não tem muito a ver com saúde mental, eu quero te convidar a ficar comigo aqui até o fim do vídeo. E se você acha que tem tudo a ver, mais uma razão então para você ficar comigo aqui. Então vamos lá? Ora, quando as coisas estão ficando difíceis da gente administrar, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer se não é organizá-las? Quando a cabeça está a mil, a gente está se sentindo aí perdido diante das demandas da vida. A gente não diz que a nossa cabeça ou então as nossas emoções estão uma bagunça. Uma frase que eu sempre costumo dizer é que da mesma forma como você faz uma coisa, você tende a fazer todas as coisas. O nosso cérebro costuma integrar redes sinápticas de uma forma que a gente vai padronizando comportamentos, ou seja, a gente tende a aplicar os mesmos padrões em diversas áreas da vida. E aliás, eu vou até gravar um vídeo explicando neurologicamente como que isso funciona, tá? E como isso impacta a sua vida e o seu futuro. Se esse vídeo já estiver disponível aqui, eu vou deixar o link aqui em cima para você. Então, se a vida anda uma bagunça, um bom começo para a gente poder arrumar a nossa vida é começar arrumando a nossa gaveta. Além disso, para a gente se encontrar num verdadeiro mar de informações de todos os tipos, exige da gente uma energia de processamento muito grande, além da perda de tempo que a gente tem, né? Então, essa energia e esse tempo estão sendo drenados da sua mente e da sua vida em cada área que ainda não está organizada. E aqui entra a tal da biblioteconomia, não aquela como você conhece, propriamente dentro de uma biblioteca de livros, mas vamos dizer assim que é uma biblioteca de dados. Todos os dias, cada vez mais dados são gerados. E com o Big Data, que cruza milhões de dados para produzir ainda mais dados, esse crescimento se torna exponencial. Logo, a gente tem um grande problema nas mãos aí, que não se resume ao armazenamento somente dos dados, mas também a catalogação, organização, recuperação de todos esses dados. E você pode dizer assim, Ivan, mas a inteligência artificial está aí, ela pode fazer isso facilmente para a gente. Mas a questão é a interface humana. Em algum momento, é preciso que você se organize para poder consumir e aplicar esses dados fornecidos pela máquina na sua vida. Não tenha dúvidas de que o aumento dos dados não se restringe às empresas de tecnologia, mas grande parte desses dados vai acabar se tornando informações que vão bombardear as nossas vidas cada dia mais e que a gente vai precisar assimilar. Inevitavelmente, as próximas gerações vão ter que dominar diversas ferramentas de gerenciamento de informações. E eu acredito que elas vão acabar até lidando com isso de uma maneira muito mais fluida do que a nossa geração. Mas a nossa geração atual é a que mais tem sofrido justamente com essa transição de era. Portanto, para a nossa saúde mental e física, a gente precisa estar ciente de que o mundo já mudou, continua mudando e nós precisamos mudar junto com ele. Vamos fazer um teste rápido aqui? Me fala uma coisa.
Você costuma reclamar de falta de memória? Tem algumas coisas, tipo tarefas, compromissos, que costumam simplesmente sumir da sua mente? Você se sente estafado? Se sente dentro de uma grande roda viva que te consome as energias? Sente que você vive correndo num ciclo sem fim? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, pode ser que você precise se organizar melhor em algumas áreas para poder se adaptar melhor às demandas da vida. Agora veja bem, eu não estou falando aqui que necessariamente você seja desorganizado, não é isso, tá? Mas acontece que as demandas da vida podem estar exigindo de você um novo nível de organização. Apesar disso, algumas pessoas ainda relutam em encarar uma organização das suas vidas. Algumas por preguiça mesmo, afinal, mudar, mesmo que para melhor, acaba exigindo mais energia e pode até dar mais trabalho no princípio. Agora, outras pessoas, por algum tipo de medo, evitam mudar. E ainda tem outras que evitam se organizar por uma verdadeira crença limitante, como achar que a organização, de alguma forma, vai limitar essas pessoas em algumas coisas, como na criatividade, por exemplo. É um mito a ideia, tá, de que pessoas desorganizadas necessariamente são mais criativas ou mais alegres. E outro mito que muitas vezes os desorganizados têm é de que os muito organizados necessariamente são chatos, não têm alegria. De fato, as pessoas muito metódicas podem até se tornar muito rígidas e muito limitadas, mas achar que pessoas organizadas necessariamente são assim é um mito, tá? Ou talvez isso seja nem uma crença, mas pode ser mesmo uma bela estratégia de fuga do ego, para que algumas pessoas continuem justificando a sua própria bagunça. E se por acaso você é desorganizado e criativo, pode cair no engano de achar que depende desse estilo de vida desorganizado para poder ser criativo, já que você praticamente vive dentro de um brainstorm, né? Pode até ser que a sua desorganização demande de você muita capacidade de adaptação, de improviso, para poder se livrar das enrascadas que você se mete com a sua desorganização. Mas convenhamos que existem maneiras mais saudáveis de você exercitar sua criatividade, né? Você pode promover incríveis momentos de brainstorm sem ter que viver dentro deles. Toda essa bagunça, na verdade, pode acabar causando muito estresse, prejuízos financeiros, problemas de relacionamento, problemas profissionais e até problemas de saúde. E aí lá se vai toda a sua criatividade e sua alegria. Mas se você se tornar mais organizado e aprender a gerenciar os processos criativos, além de permitir que o seu cérebro trabalhe de uma forma mais saudável, vai conseguir aplicar sua criatividade de uma forma mais produtiva e de uma forma que gere mais resultados finais. Sendo mais organizado, você libera espaço de memória e de processamento. Você favorece a aquisição, a organização e o acesso a memórias, além de diminuir a sobrecarga cognitiva. Então você vai permitir que o teu cérebro funcione de uma maneira mais fluida. Assim, as associações de ideias, cruzamentos de informações e construção de outras novas ideias que vão surgir vão ser muito potencializados. As pessoas que têm a mente organizada não deixam de ter insights, mas esses insights, nesse caso, são muito mais aplicáveis, mais assertivos, mais produtivos. Pare e pensa só um pouquinho. Se você fosse um pouco mais organizado, o que você poderia mudar na sua vida? Será que não valeria a pena um pequeno esforço para poder ter uma vida mais leve? Se você tiver condições, uma coisa que você pode fazer que é muito útil é se cercar aí de colaboradores que vão te ajudar nisso. Se você tiver alguém que seja bom em organizar as coisas para você, então ótimo, maravilha, tudo resolvido. Quer dizer, quase tudo, né? Não podemos nos esquecer de que, no que diz respeito à tua saúde da mente e às suas emoções, alguém pode até te auxiliar, mas essas coisas são daquele tipo que só você vai poder organizar. E aí, me diz uma coisa, você se considera uma pessoa organizada ou você é bagunceiro? Me conta aqui nos comentários.